Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Corinthians entra em campo amanhã, né, contra a equipe do Ceará, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E seguimos com as atualizações, né, importantes aí sobre o nosso Coringão. Tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente na Kik e no Facebook. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, para você que está precisando de um dinheiro para fazer uma viagem, pagar as contas de final de ano, fazer essas compras, né, de final de ano também. Aproveitem, a Mais Ágil está com a oportunidade aí de empréstimo para CLT, tá? Então você que tem aí carteira registrada, tá trabalhando certinho, a Mais Ágil tem as melhores condições com as taxas lá embaixo e o desconto direto na folha salarial, tá? Então aproveitem, vamos para cima. Temos aqui o telefone no banner, tem um link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil e vai Corinthians. Bom, estou aguardando aí o contato do Matheus Alves, né? Vou até pedir para o editor colocar na tela novamente aí o perfil dele, tá? Pode mandar mensagem ou no Instagram ou então pelo e-mail johndotimão@gmail.com, tá? Se não entrar em contato, a gente faz o sorteio novamente e passa para o próximo, tá? Eu tinha falado 32ª rodada, 33ª rodada já do Campeonato Brasileiro, tá? Que alguns times estão com 31 jogos, mas a maioria já estão com 32, né? E aí hoje temos 4 partidas, Sport contra o Atlético Mineiro, o Galo tá ali relativo próximo ao Corinthians, né? Então um jogo que influencia na nossa tabela. Vasco e Juventude, outro jogo que influencia na nossa tabela. Internacional e Bahia, esse não, né? Os times estão, o Inter tá próximo ali à zona do rebaixamento, o Bahia próximo ao G6, né? O quinto colocado, próximo não, né? É o quinto colocado. E também teremos São Paulo e Bragantino. São Paulo tá a 3 pontos, né, do Corinthians, e o Bragantino tá a 3 pontos para baixo, São Paulo 3 pontos para cima. Então influencia na nossa vida, a gente fica de olho aí nessas partidas, tá? A nossa equipe vem fazendo um trabalho com o técnico Dorival Júnior de preparação para o jogo para amanhã, principalmente um trabalho regenerativo para quem atuou aí mais de 45 minutos contra a equipe do Red Bull Bragantino, né? Os demais atletas foram a campo aí com o técnico Dorival, fizeram movimentações ofensivas e complementos técnicos e físicos na parte final do treino, tá? Aqui, ó, o objetivo foi aprimorar a troca de passes e o posicionamento para o duelo de domingo. E aí temos algumas atualizações importantes, né? O Vitinho iniciou a transição física ontem, né? Ele teve algum problema no menisco medial do joelho direito, no jogo contra o Mirassol dia 4 de outubro, então mais ou menos um mês atrás. E qual que é o problema? O Corinthians não está divulgando o grau das lesões. Então você parte desde uma lesão simples até uma lesão super grave. Você não tem um prazo, né, de retorno, você não tem essa estimativa, tá? E aí, então, o Vitinho iniciou a transição agora, a gente vai ter o jogo amanhã e entra numa data FIFA. Existe a possibilidade dele estar liberado para o jogo do dia 19 contra o São Paulo. É uma possibilidade, né? Se ele conseguir aí fazer uma data FIFA bacana, com treinos intensos, adquirir ritmo, pode ganhar minutos contra o São Paulo. Mas é isso, de qualquer forma, o Vitinho vai nos ajudar aí nas últimas rodadas do Brasileirão, adquirindo ritmo. E para mim o principal vai ser uma opção pra gente na Copa do Brasil. O Vitinho vai ser importante ter esse jogador no banco aí na Copa do Brasil, tá? E outra atualização médica do Corinthians é essa negativa sobre o Ranielli. Fez o exame de imagem e teve aí constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita. Qual que é o problema? O Corinthians não divulga o grau da lesão. Não sabemos se é uma lesão grau 1, grau 2, grau 3, não sabemos se ele volta após data FIFA, não sabemos se ele volta só no fim do mês, não sabemos se ele volta para a Copa do Brasil, não sabemos.
Simplesmente. Não tem como a gente prever, né? A gente colocar até uma estimativa, porque não temos a gravidade da lesão. Então a gente tem que aguardar o Corinthians ir divulgando atualizações aí do Ranieri sobre essas situações. Assim que ele iniciar a transição física, aí, né, a gente vai ter essa melhor estimativa de retorno do Ranieri. Mas de qualquer forma, que ele tenha aí uma boa recuperação o mais rápido possível, né, para voltar a ajudar a equipe do Corinthians. Bom, família, tivemos também uma entrevista do Fabinho Soldado, tá, para o pessoal aí do meu timão e tudo mais, conversou sobre diversos assuntos e falou sobre a parte política do Corinthians, que ele não faz parte da política do Corinthians, tá? Ele falou, ó, tem uma relação com todos aqui dentro do clube, minha relação é super aberta, super honesta e dentro do que eu entendo, respeitosa, tá? Falou que não tem intenção de estar perto da política, que o trabalho dele é no futebol, que ele tem uma relação bem bacana com o presidente Osmar, que o Osmar deu toda a autonomia para ele. E é isso, né? Falou sobre a parte de futebol, que não é só futebol, né? Que ele trabalha com outras áreas ali dentro do CT, áreas que precisam de melhorias, inclusive foi um dos elogios que ele recebeu, né, nessa gestão dele, pessoal de outras áreas agradecendo o desenvolvimento que ele trouxe, a atualização que ele trouxe para alguns setores dentro do Corinthians, e falou sobre planejamento para 2026, tá? Falou sobre o planejamento para 2026, que já existem conversas, tá, a nível de mercado com atletas. Ele falou que acerto ainda não, que precisa caminhar, precisa entender a questão do transfer ban, mas que ele já iniciou o trabalho para 2026. Né? Ele falou, ó, acabei de apresentar para o presidente o planejamento do futebol em relação a 2026. Que é a situação de pré-temporada, que é a situação de férias, que é a situação de jogadores que voltam de empréstimo, né? Quais jogadores serão utilizados? Pedro Raul, Fagner volta, não volta, fica no Cruzeiro, Alex Santana, né? O zagueiro Renato. Então, assim, temos jogadores emprestados, o Fabinho já está programando isso, só que ele falou também que depende, né, de outras situações dessa temporada, como, por exemplo, a Copa do Brasil, que vai definir o rumo do Corinthians. Se você vence uma Copa do Brasil, você está direto numa Libertadores, né? Coisa que hoje pelo Brasileirão tá difícil pro Corinthians. É possível? Né? Vai abrir uma vaga, vai até o G7. É possível. Mas o Corinthians teria que melhorar bastante nessa reta final e mais. Quando chegar nas últimas rodadas, o Corinthians deve poupar o time por conta da Copa do Brasil. Então não adianta a gente achar que o time vai chegar embalado para vencer todas nas 3 últimas rodadas, 2 últimas rodadas, por exemplo. Ainda mais que a gente pega 2 times da zona do rebaixamento, né? Eu acho que as 2 últimas são contra Fortaleza e Juventude. Deixa eu até conferir aqui. É isso. A penúltima é contra o Fortaleza e a última é Corinthians e Juventude. Então, assim, cara, temos que entender, né, todas essas variáveis da temporada do Corinthians. E é isso. É isso. Já falei aqui diversas vezes. Tenho algumas críticas ao trabalho do Fabinho Soldado, mas não dá pra gente avaliar, né, só pelo que acontece no Corinthians, porque ele tem uma diretoria que, primeiro, está boicotando o trabalho dele, uma diretoria que tem problemas financeiros, e tudo que ele fez ali de contratações foram autorizados, né, pelo departamento financeiro. Então, se ele tiver culpa nas contratações em questão financeira, o departamento financeiro tem também, né? Quem autorizou é porque, ó, dá para pagar. Então, são muitos problemas e querem colocar ele como bode expiatório, né? Vai de boi de piranha lá. Ó, coloca o Fabinho Soldado aí, beleza, resolvemos os problemas do clube. Não, né? A gente sabe que não. Bom, família, sobre Safiel, ainda sigo acompanhando, né, as atualizações, buscando ali entender, né, quais serão os próximos passos, como que tá isso dentro do Corinthians. E eles concederam uma entrevista pro pessoal da Central do Timão. Eu ainda não terminei de ver a entrevista, eu vi só o comecinho. E, assim, eu gostei bastante porque o Daniel Klepper trouxe muitos contrapontos, tá? O Daniel Kepler. Eu errei o L aqui. Ele trouxe muitos contrapontos aí do projeto, tá? Muitos questionamentos de coisas até que eu não tinha pensado e isso precisa ser reconhecido. E isso é muito importante. Quando você traz uma pessoa
que questiona o projeto. E aí, né, um ponto importante, questiona de uma forma inteligente. Questiona de uma forma que faz sentido. Não é chegar, não, eu sou contra e... Calma. Você é contra por quê? O Daniel Kepler analisou o projeto de ponta a ponta. Então ele vem embasado para a entrevista e fazendo perguntas técnicas sobre o projeto. E isso é bom. Isso é bom. Quando você traz pessoas que estão interessadas no projeto, que querem debater sobre o projeto num alto nível, isso ajuda. Porque às vezes o cara traz uma visão que os idealizadores, né, o pessoal que está organizando, não tinha pensado. Opa, beleza, então vamos pensar aqui numa solução, né, para essa ideia que você trouxe e a gente implementa no projeto. O pessoal da Safiel sempre se colocou à disposição, né, de melhorias no projeto. Tá? Então, assim que eu terminar essa entrevista, a gente traz pro debate aqui, né, os principais pontos, mas achei bacana, tá? Achei bacana. E uma atualização importante daquilo até que os torcedores vêm cobrando, né, vamos colocar assim, é o Conselho Deliberativo dos Gaviões da Fiel, tá? Então o Conselho dos Gaviões da torcida organizada se reuniram na quinta-feira com os idealizadores do projeto da Safiel, e aí a Gaviões soltou uma nota oficial explicando, né, esse encontro, que o pessoal esclareceu algumas dúvidas, tiveram perguntas aí sobre autonomia institucional, preservação dos valores da torcida, viabilidade jurídica e outros pontos, tá? Então a Safiel esteve presente lá, explicou novamente o projeto, né, esteve aberta a essas perguntas de novo, tá? Eu já vi aí mais de 15 entrevistas disponíveis no YouTube sobre a Safiel. De outros canais, eu assisti 10. Né, eu já contei, assisti 10 entrevistas, e algumas eu não vi na última semana agora, que foram mais algumas repetições, algumas entrevistas mais rápidas, mas assim, essa da Central do Timão foi um pouco diferente, né, até no modelo de entrevista, porque já foi algo mais aprofundado sobre o projeto, e não uma explicação do que tal, não, já foi mais direto, assim, tá? Então, para quem já tá acompanhando há muito tempo o projeto, é até uma entrevista mais bacana de se assistir, tá? Mas, de qualquer forma, temos aqui, tá, a nota oficial da Gaviões, e eles trouxeram que nas próximas semanas vão se reunir com os associados da torcida organizada para que se tenha uma nova reunião, né, com a Safiel. E aí vão apresentar o projeto para os torcedores organizados da Gaviões. E aí fica aquela expectativa. Imagina se a Gaviões solta uma nota oficial em apoio à Safiel. Imagina se acontece algo nesse sentido. Seria algo surpreendente. Bem surpreendente, tá? E seria algo que poderia mexer com o Parque São Jorge. Qual que é a grande questão? Temos aí, dia 24 de maio, a primeira data, né, da reforma do estatuto, que vai ter aquela pré-votação e tudo mais, e para o dia 20 de dezembro está marcada a votação final. Então a gente vai acompanhando essas datas também de situações de dentro do Corinthians, né? Tem que trabalhar com os dois lados para tentar entender aí os próximos passos. Mas é isso, tá? Então o Gaviões recebeu aí a Safiel, fez a reunião com o conselho deles, disseram que foi bacana, que tiraram dúvidas e tudo mais, e o próximo passo é a reunião com os associados da torcida, tá? Bom, família, quero trazer aqui para vocês as novidades da GolCase. Temos muitas ofertas, até 70% de desconto com a Gol Black, né? O mês todo de promoções para vocês. E temos o Piscou Perdeu, com ofertas rápidas, né? Então você entra no site, vê lá a oferta do dia, é coisa até 11 horas da noite. Passou de 11 horas, já muda aquele preço. Vocês vão utilizar aí o cupom John do Timão para ter descontos em compras de até acima, né, de R$ 99. Então aproveitem, vou deixar o link aqui na descrição para vocês também. Vamos para cima e vai Corinthians. E a última novidade, família, é sobre Matias Rojas. O Corinthians tinha até ontem para efetuar o pagamento de 41 milhões de reais, tá? Se não efetuasse, o Matias Rojas poderia pedir o transfer ban. O Corinthians não efetuou o pagamento. E o Matias Rojas não vai pedir o transfer ban. Por quê? Porque ele está em contato com o Corinthians há mais de um mês, né? Mais de um mês, inclusive, negociando o parcelamento desse valor. Tá? Então foi um acordo dele com a diretoria do Corinthians, a diretoria atual, né? Assumiu essa negociação e falou: é o seguinte, a gente pede para você não
abrir o transfer ban, a gente vai negociando aqui, vamos fechar uma forma de parcelamento e a gente vai te pagando na pedalada, né? E o Matias Rojas, como está jogando em outro clube, não depende desse dinheiro, né? Esse seria um dinheiro a mais. Aceitou esse parcelamento, aceitou essa conversa, e aí o Corinthians deve chegar a um acordo com ele nas próximas semanas e já começar o pagamento. Eu falei aqui, né, uma possibilidade, que seria meio que adicionar o Matias Rojas na folha salarial do Corinthians. Coloca como se ele fosse um atleta do clube e vai pagando o salário. Todo mês você paga o salário dele. Né? Seria uma possibilidade. E aí o mês que cai um dinheiro de alguma outra coisa, você adianta um valor. Manda mais 1 milhão, 2, 3 milhões, não sei. Né? Seria uma ideia de parcelamento. Aí, obviamente, você depende da aceitação, né, do atleta do outro lado e tudo mais. Mas só dele não pedir o transfer ban, só dele aceitar essa conversa, né, aceitar o parcelamento, já é algo positivo, já é algo que eu enxergo como algo importante, né, nessa negociação. Então ele está aberto, não quer prejudicar o clube nesse momento, ele quer receber o dinheiro devagarinho, de boa, sabendo que ele vai receber, ele vai ficar tranquilo, tá? Então seria uma possibilidade, né, do Corinthians nessa situação. Bom, família, por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!